Você é mineiro, né? Sou de BH. Mas morei dos 3 aos 17 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi lá que eu comecei a entender esse mundo, assim, né? Então, eu parti de lá, eu tinha 17 anos já com o intuito de me tornar ator no Rio de Janeiro. Cheguei em 2001 no Rio de Janeiro. Em 2001 mesmo já estreiei no teatro. Legal, mas como que nasceu essa vontade de entrar pro teatro? Ah, Já na infância? hoje sempre fez parte da minha vida, assim, a arte. Minha mãe é uma cantora lírica, então ela sempre estimulou muito, mas ela, como ela levava muito, muito a sério a arte, para mim era uma coisa chata na infância, sabe? Não era Ah, uma coisa divertida, não era porque ela levava muito a sério. Eu queria tocar violão, guitarra, ela vai aprender piano clássico, e não podia nem ser piano popular, sabe? Porque ela valorizava muito e valoriza até hoje e queria que eu tivesse mesmo um caminho assim pela música clássica. E aí eu não gostei, aí eu continuei fazendo teatro a infância inteira, mas com o objetivo de fazer medicina, não achava que ia fazer teatro. Eu acho que lá pelos 16, 17, talvez por carência, por uma vontade de ser amado pelo mundo inteiro, sabe? Aí eu falei, eu vou ser ator. E como eu era bom aluno, eu fui para o Rio, passei numa faculdade em com o apoio Direito. dos seus pais, assim. É, Você um morava com seu apoio. pai e sua Morava com mãe? minha mãe em Mato Grosso do Sul, meu pai morava em Minas. E aí eu Só eram fui, vocês dois ali. eu, minha mãe e meu irmão, eu tenho um irmão também mais Uhum. novo, só por parte de mãe. E aí eu fui com 17 anos assim, fiz Direito também juntamente, e fiz a faculdade de teatro. Você fez duas juntas? Juntas, é. Era bem legal, eu gostava. Eu gosto de conciliar esses dois estudos, sabe? Ok. E aí eu formei, mas quando eu formei em Direito eu já estava trabalhando, fazendo novela, já estava... Então não foi uma questão assim, sabe? Eu formei em Direito, peguei o diploma, guardei e só tirava da gaveta quando ia me inscrever em alguma pós-graduação, em algum mestrado. Mas ele ficou lá guardado até 2019, quando eu voltei, tirei o OAB e tal. Voltei a estudar Direito, assim, sabe? Já tinha acabado a pós em Administração de Empresa. Estou sempre estudando alguma coisa. Uhum. Já vi que Gosto você gosta muito, de estudar, né? gosto muito, gosto muito. E eu acho que me ajuda muito no trabalho de ator. Não que eu acredite que seja fundamental, sabe? Eu conheço atores muito melhores do que eu, que não têm esse apreço pelo estudo acadêmico, sabe? Então, e são pessoas que eu admiro profundamente e sei que essas pessoas detêm um talento que talvez eu não consiga alcançar, mesmo com todo o meu esforço, assim, sabe? Então eu não acho que seja uma coisa primordial, mas eu gosto. Então faz parte da minha construção, do meu ator, sabe? Não, Uhum. mas não. Uhum. Tem gente que eu vejo falando, tem que estudar. Não, não tem não. Conheço gente que não estuda e é bem bom, sabe? Uhum. E é Sim. bem boa, né? É uma gente bem boa. Então eu valorizo, mas por uma questão de cacuete mesmo, de cacuete de estudioso, desde a infância, assim. Você sempre gostou de estudar desde Sempre, pequena? desde criança eu queria ser o melhor aluno da turma, sabe? E era uma coisa Gostava muito. sua, não era uma Minha mãe imposição falava, para externa. com isso, vai viver, vai brincar e tal. E eu gostava de tirar 10. Aí fui pro Rio, comecei a fazer em 2001, fiz muito teatro, muita novela e sigo lá até hoje, né? Você foi aos 17 anos, você falou pra sua mamãe, vou pro Rio. Vou. Você já sabia que o Rio de Janeiro poderia trazer um caminho pra você nessa vida Sabia de nada. Eu artística? sabia que no Rio Não. devia ter alguma coisa que em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não tinha, assim, sabe? Mas eu não tinha Ok. noção do que eu estava procurando. Se fosse hoje, por exemplo, eu acredito que eu teria vindo para São Paulo, sabe? Assim, o que eu achava que tinha no Rio, na verdade, tinha em São Paulo, na Tá. época, sabe? Uhum. O Rio, naquela época, né? Mas acabou que foi o meu caminho e foi maravilhoso, que lá estão as emissoras maiores da América Latina e do mundo, né? Então, mas São Paulo tem muito teatro, tem muita produção, muita coisa de cinema. Então, eu não sei, assim, naquela época eu achava que o Rio teria... Mas para mim tinha, né? Porque o Rio tem muita peça de teatro, mas que São Paulo tem um absurdo, né? Uma coisa Sim. infinita, assim. E aí eu fui com 17, 18, comecei a fazer a faculdade de teatro. Não conhecia nenhuma pessoa, sabe? Eu chegava assim, eu ia assistir peça de teatro com alguém. Com alguém não, sozinho, porque eu não conhecia ninguém, mas alguém que sentava do meu lado, assim, eu perguntava, oi, tudo bom?
você sabe onde tem um curso bom de teatro aqui, pra você me indicar? Eu não sabia qual que era o melhor curso de teatro, onde eu poderia estudar. Então eu fui com a cara e com a coragem, assim mesmo, minha família apoiando com os dois pés atrás, naturalmente, né? Um menino de 17 anos ali. Mas não era menino, não. Eu sabia muito bem o que eu queria, entendeu? Tanto que a família falou, não vai. Eu falei, eu vou, claro que eu vou. E aí, Decidido. Decidido, né? decidido. E sabia muito bem o que eu queria, sabe? Talvez eu soubesse melhor naquela época do que hoje, até, sabe o que eu quero. E aí eu fui e comecei. E logo me apaixonei. É nisso que me pegou, talvez. Eu comecei a amar a interpretação mais do que eu amava fazer as coisas até de diversão, assim, sabe? De passear, viajar. Sabe? Eu tinha um prazer imenso, assim, em atuar, em ficar ensaiando meses para uma peça. Aquela coisa de ator iniciante, fica 9 meses ensaiando para uma peça e que nem estreia. No final, todo mundo desiste. Mas eu amava, ficava lá, fechava tudo, ficava no escuro, ensaiando. E quando comecei a fazer novela, aí foi um amor à primeira vista, assim. Foi uma coisa de vocação mesmo. Eu lembro até hoje, quando eu entrei, eu achava tudo mágico. Eu olhava a cadeira e falava, cara, é igual cadeira, né? Mas é só porque era um cenário, sabe? Eu ficava achando que era meio lúdico tudo. E passei a me dedicar a isso mais do que me dediquei a qualquer coisa, sabe? Assim, até hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é exercício de voz, depois eu estudo, faço preparação de corpo, né? Faço alguma preparação corporal, assim, dependendo do que eu estou fazendo. Agora é um rei, né? É um rei que naquela época pressupõe que ele é um guerreiro também, né? Porque era uma... Então tenho que ter um corpo mais preparado para isso, não é um cara que senta como eu, assim, né? Encostado no sofá. Então eu levo muito a sério, assim, sabe? Esse ofício. Eu tenho vários atores que eu admiro, que eu respeito, que também levam muito a sério. E desde o começo se tornou uma coisa importante para mim, assim. Eu acredito, hoje vendo, assim, com certo preconceito, aquele garoto de 17 que foi pro Rio, né, para se tornar ator, eu penso, será que ele não queria ser famoso? Era só vaidade, né? Eu acho que tinha isso, uma vontade de ser amado, talvez que viesse de uma carência. Mas assim que eu tive o primeiro contato com a interpretação e com a própria cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, né, eu vindo de Mato Grosso do Sul, muito embora tenha uma relação com Belo Horizonte, que é uma cidade bem maior, mas não se compara com o Rio e com São Paulo, assim, em relação ao tamanho, né? Então eu achei que eu me apaixonei por aquilo, sabe? Eu realmente vim com um propósito de talvez de ser famoso, de dar autógrafo, né? A gente estava até conversando que eu tinha muito sonho de dar autógrafo e ainda bem que dei. Hoje em dia ninguém mais pede autógrafo, é só selfie, manda um vídeo para minha namorada, etc e tal. E aí eu tinha muito sonho de dar autógrafo, eu dei autógrafo, realizei esse sonho. Mas aí eu já estava completamente apaixonado pela profissão, pelo ofício, até pelas dificuldades que um ator geralmente enfrenta, né? Uma profissão onde a instabilidade é a lei, né? Você tem que se equilibrar mesmo numa corda bamba sempre. Então, hoje eu acho que faz parte de mim já, assim, sabe? É uma coisa que é inerente, é natural para mim. Eu amo fazer, fico e é como se não escovasse o dente quando eu fico muito tempo sem fazer, sabe? Mais do que assim, tô sentindo, eu tenho que fazer. Não, eu sinto falta. Eu tô com saudade do palco desde a época da pandemia que eu não subo num palco. Então eu tô com saudade de ouvir os três sinos lá as batidas de mulher antes de começar a peça e a cortina abrir assim, aquele silêncio, a escuridão na plateia, a luz no palco. É uma coisa muito apaixonante, sabe? E você, quando você decidiu ir para o Rio de Janeiro, né, me chamou a atenção. Por que direito com artes cênicas, assim? Por que direito? Porque eu estudava muito. Então, eu já... Porque eu pensava em fazer medicina. Então, não poderia ser nada que eu tivesse que fazer, entender logaritmo, Cálculos. entendeu? Eu falei, não, logaritmo eu não quero nunca mais ver na minha vida.
Então eu falei, seria direito, ou seria história, seria antropologia, seria relações internacionais, fiquei na dúvida. Mas o direito, eu acho que... eu sou apaixonado pelo direito também, pelo estudo de direito. Hoje eu estudo, em 2019 eu voltei a estudar direito. Hoje eu estudo todos os dias. Hoje eu já estudei umas 2h30 até agora, mas vou estudar mais. Direito. Direito. Eu sou apaixonado. Eu acho que o direito, ele tem alguma coisa... Mas você advoga também? Advogo. Ah, legal. Eu advogo. Eu pego causas que eu acho interessantes, sabe? Sem nenhum intuito de ganhar dinheiro com isso, de viver como ator. Eu sou quase um... Não dá para falar isso porque não tem como ser um advogado por hobby, porque é muito sério, né? Sim. É muito comprometedor em relação a qualquer pessoa que você esteja com uma causa. Então, eu gosto muito de estudar e pego algumas causas que eu acho interessantes, assim. Eu faço escola de magistratura no Rio de Janeiro, uma escola que você passa por concurso. E eu fui aprovado em 2019 e estou lá desde 2020, assim. Então, eu estudo todos os dias direito, mas... como se fosse uma... E também estudo francês, também estudo inglês, sabe? É uma construção do meu ser, sabe? Faz parte do meu ser, assim. Se me perguntar alguma coisa de direito, eu gosto de saber. Se eu não souber, eu vou falar, como que eu não sei sobre isso, sabe? Sim. É uma coisa que... E ajudo muita gente na prática, sabe? Amigos que estão com dúvida... Em alguma esfera específica ou em... Como eu estudo para magistratura, né? Como eu faço essa escola de magistratura, são todas as matérias que caem no concurso de magistratura estadual. Então, com exceção da competência exclusiva da Justiça Federal, é tudo, sabe? Então, eu tenho que saber, eu tenho a obrigação de saber tudo. Civil, criminal, tudo. Civil, criminal, eleitoral, tudo. Mas Que interessante. é uma paixão, na verdade, é ficar estudando, né? Mas tem alguns estudos que eu sei que, para mim, não funcionaram. Eu tentei muito tempo fazer mestrado, doutorado, e é um estudo mais difícil para mim, aquela coisa de elaborar, sabe? Fazer trabalho acadêmico, tem que ser de acordo com as regras, sabe? Da VNT, aí eu não tenho muita paciência. Agora, em relação ao estudo do direito, eu sou fascinado. Eu tenho um prazer imenso, assim, em estudar, mas sabendo colocar cada coisa no seu lugar, né? A minha história, o meu ofício como ator é mais do que minha prioridade, é o que eu sou, assim. Depois eu penso em fazer, talvez ainda, depois de 70, medicina, mas só se não me atrapalhar continuar atuando. Eu dou aula na faculdade onde eu me formei, dou aula de aspectos legais de produção cultural. Então eu ensino... Você une o direito com a parte teatral. Ali é onde dá uma misturada nas coisas, assim. E eu gosto muito de dar aula, mas e gosto também muito de advogar, mas eu não tenho, eu acho que seria uma certa pretensão falar que eu tenho outros trabalhos, assim, sabe? O meu carro-chefe, disparadamente, é gravar novela. E até uma coisa que, durante muitos anos, eu me considerava um ator de teatro, que eu fazia muito teatro. Eu fazia, para cada peça de teatro, para cada 2, 3 peças, eu fazia uma novela. Hoje em dia, isso inverteu. Hoje em dia, se eu tiver que dizer que sou ator eu gosto de falar que eu sou ator, mas ou ator de novela ou ator de teatro, eu sou hoje primordialmente um ator de novela. Faço muito mais novela do que teatro. E gosto. Então, você começou aos 17 anos a estudar, né, para a parte de teatro. Quando foi que você começou a trabalhar efetivamente com isso e entrou para a televisão? Em 2002. Pouco tempo depois? Em 2012 eu já estava fazendo novela. Você estava o quê, com 19? 19 anos. 19. Estava com 19 anos, aí fiz a primeira, aí depois 20 também, 21, aí foi. Na Record eu entrei em 2011. Você entrou em 2011, em Rebelde?